Chico Noras, realizador de filmes como, aliás, de curtas, como Maria G. Maria ou O Procedimento. Muito bem-vindo aqui ao podcast Freire e Marques no Cinema. Como estás, Chico Noras? Tudo bem? Tudo bem, André, muito obrigado pelo convite e curtas Ora, também são filmes, não é? exatamente, exatamente. Eu disse filmes ou curtas, curtas ou filmes, mas sim, é só para aqui distinguir. Mas Chico Noras, portanto, realizador de várias curtas que têm passado aí por muitos festivais, ainda há pouco estávamos a falar, por exemplo, do Motel X, porque é assim um cinema muito de, digamos, de género. Eu já lá vou também a perguntas sobre o género, mas queria-te começar, Chico, por perguntar, e bem-vindo estares aqui no podcast, e muitos parabéns pelo teu percurso até aqui nos prémios curtas, portanto, que eu sou da organização, para quem não conhece, e o Bernardo Freire, aqui do podcast, é também membro do júri desde a segunda edição, salvo erro, e tu estiveste lá, portanto, com Maria José Maria e com o procedimento, muitos parabéns para já a toda a equipa e a ti pelas nomeações e pelo prestígio e mérito que todo o júri reconhece ao teu trabalho. E a começar, Chico, por querer saber um pouco de onde é que vem, é uma pergunta difícil, olha assim, a tua paixão pelo cinema. Minha Como é que paixão. começou esta aventura cinematográfica? Olha, começou cedo, na verdade. Eu desde, digamos, dos meus 10, 11 anos, que quero ser realizador de cinema. Portanto, é algo que já vem comigo desde há muito tempo, por uma questão talvez fútil, que é o meu nome, Chico Noras. O meu irmão sempre me tratou por Chico Noras e a minha família por Chico, e o meu irmão convenceu-me que eu era descendente, um lost grandchild do Chuck Norris ribatejano. Não, mas brincadeiras, foi por volta do sétimo ano que eu descobri a magia do teatro e da representação e de escrever e colocar na boca das pessoas palavras e ensinar-nos uma pequena história, e desde aí que o bichinho apareceu, esta magia de poder contar uma história, de fazer o faz de conta, mas acho que o faz de conta já está desde o início nas nossas Hum, vidas, nas brincadeiras de criança, verdade. mas o poder de 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 colocar no papel e depois sim reencenar a ideia, Aquela ideia, exatamente. surgiu por volta dessa altura, quando fui introduzido ao teatro, aos aos alicerces do teatro, e depois sim juntei-me a uma companhia de teatro em 2 estados, 2 companhias diferentes, e depois desde então que tenho sempre alimentado a paixão, desde aí que tenho feito pequenos filmes no contexto escolar, no secundário no nono ano fiz a Máfia Escalibitana, que era um pastiche do Godfather, Muito muito bom. visto, do ponto de vista escalabitano, utilizando muito aqui, o contexto, de Santarém e do Ribatejo para me alimentar e inspirar, e claro, a faculdade depois deu-me outros horizontes e abriu-me De bastante a outras mente. ferramentas, não é? Uhum. Também trouxe um bocadinho da minha origem, do meu contexto, para um olhar mais contemporâneo, mais aberto, e isso também acho que me levou aonde eu estou hoje, que é trabalhar o cinema de género e trabalhar esta capacidade que o cinema contemporâneo tem de misturar linguagem, género, Uhum. temáticas, e é algo que me estimula bastante. Muito bem, muito bem. E quando disseste, pronto, começaste no teatro, disseste representação, tu chegaste a ser ator, Chico? Sim, eu estou na doce. Ah, muito bem, muito bem. Mas, por exemplo, agora ultimamente já não tens enverdado por esse, Pá, é assim, não quero revelar muito, mas eu, quando estava na faculdade, criei um projeto com um conjunto de amigos chamado O Grande Bazar. Aliás, eu assino todos os meus filmes, a marca criativa do guião e do trabalho de realização é O Grande Bazar, que foi durante 2 anos um canal de sketches feito por nós durante os meus tempos de faculdade, e eu era um dos atores. Portanto, assim, inspirado no Porta dos Fundos, e nessa vertente, muito 10, 12 anos esteve bastante em voga, e eu
eu usei os meus skills de representação. A verdade é que esta experiência do teatro foi sem dúvida muito enriquecedora para mim, até porque, apesar de tudo, não tendo muita experiência de teatro amador, possibilitou-me ter também uma proximidade no trabalho de ator e no trabalho de construção de personagem, que é provavelmente das Hum. fases do processo que eu mais aprecio e mais me prazer dá. Hum, e isso também fui ganhando não só aí, mas também o contacto com atores incríveis, como Claro. por exemplo Paula Só, que ganhou o prémio de melhor Exato. atriz. E muito merecido. E olha, e Cico, e lá está, por exemplo, no Maria José Maria, estava a lembrar agora, porque ele tem o mesmo nome que eu nunca me lembro do último nome dele. O André Dragago. Gago, é isso. Obrigado, Chico. Mas que também é outro também grande ator, e eu queria, pronto, sabendo que começaste por essa questão mais teatral e agora quando falaste isso dos sketches também mais humorística, e há uma coisa muito engraçada que eu vejo, que era aquilo que eu estava a dizer no início, até depois passando aqui para a questão do género, que é, o teu cinema, por ainda muito curto que seja a nível de carreira, a nível de cinematografia, é uma coisa muito boa que eu acho, e dou-te os parabéns por isso, que é tu já tens o teu cunho. Eu vejo um filme teu e se ninguém me disser quem é o realizador, se não houver créditos logo no início, etcétera, eu começo a ver e eu sei: "Ah não, isto é do Chico Noras". Já há isso, pelo menos eu sinto isso. E essa marca, que é é uma coisa própria, não é? Como vires, sei lá, o filme do Tarantino, sabes que é um filme do Tarantino, não é? Claro que aí, pronto, quando vais vê-lo, já sabes de antemão que é um filme dele à partida. Mas aqui tu tens muito não sei, um contar a história muito próprio. Como é que foi esse salto pronto, do teatro, de coisas assim mais, pronto, para essas aventuras mais cómicas, etcétera? Porque o teu cinema também tem esse lado cómico, por exemplo, aqui no Procedimento, mais do que, por exemplo, em Maria José Maria, comparando aqui só estes 2 mais recentes, mas, de onde é que vem como é que deste esse salto para a realização e onde é que foste buscar esse teu estilo, o juntar, aquele terror cómico, slasher, tem um pouco ali de tudo e faz assim uma junção que eu acho muito interessante. Olha, antes de mais, muito obrigado, porque realmente isso é provavelmente o melhor elogio que podem dar a um realizador, creio eu, porque efetivamente o cinema é uma forma de expressão e para mim é uma forma de falar de temáticas através de um olhar muitas vezes, a meu entender, disruptivo, ou pelo menos do meu, a minha tentativa é sempre criar algum choque ou através da linguagem cinematográfica poder tocar em alguns pontos que façam as pessoas refletir sobre o que estamos a trabalhar Uhum. e usar a narrativa e o storytelling em prol desse choque, desse choque value, mas o choque value fui aprendendo e é se calhar o meu amadurecimento foi aprendendo que o choque value deve estar em prol de um valor maior, que é Claro, tu queres te expressar. Talvez o meu início tenha sido através do shock value, essa ideia de fazer algo choque só pelo choque, não era? disruptivo, não é? O Exato. Tarantino terá por ter sido uma das minhas primeiras, referências um pouco mais intensas e a violência em si como um fator de choque e utilizar o cinema, para mim sempre foi algo que eu quis, que eu mencionei. E o humor anda de um bocadinho de mão dada, um humor assim um bocadinho mais ácido, mais Uhum. satírico, utilizando a violência, e trabalhando, por exemplo, a religião e tudo mais, de uma forma mais afincada, pondo dedos na ferida. Foi um bocadinho o meu primeiro impulso, acho eu. E talvez nos últimos, isto estamos a falar quando eu comecei a estudar e fazer essas brincadeiras do grande bazar, como eu te disse, Uhum. ah, as minhas curtas académicas, que eu não considero para a minha filmografia, foram sempre um bocadinho nessa tentativa, mas tudo sai um pouco vazio, não é? Porque a verdade é que, acima de tudo, o mais importante é o que é que tu queres transmitir, o que é arte. Sem dúvida. Uhum. Hum, Claro que há arte que não tem um propósito, aliás, a arte não tem um propósito, mas é uma força de expressão, é uma forma de expressão. Sim. E a expressão é a transmissão de algo que está dentro de ti. E eu tenho vindo a aprender que é esse o ponto de partida. E os meus filmes têm ganho cada vez mais
esse aprimorar do que é que eu quero dizer. E tudo o resto vem organicamente à volta. E depois desta necessidade de criar choque, de trabalhar sobre o que é mais asqueroso, ou mais violento, ou mais blasfémico, Uhum. tem que estar anexado ao objetivo principal. No procedimento, o objetivo principal foi um objetivo dual, digamos assim, foi ao mesmo pôr em xeque esta incongruência entre a propriedade da vida, não é, e da Uhum. morte, num contexto hipercapitalista, ao mesmo tempo em paralelo com uma doutrina católica e que idolatra, Uhum. figuras como Jesus Cristo, não é? E pôr em choque todos estes elementos, para falar do que é que realmente significa, estar vivo e estar morto, Exato. e poder decidir sobre isso, não é? Isso foi a nosso objetivo principal. E agora no próximo filme que eu estou a trabalhar e que vou gravar este ano, isso foi cada vez mais tornou-se cada vez mais claro, Uhum. o objetivo do que eu quero dizer. E talvez do que é que o cinema é verdadeiramente vai ser para mim Para ti, e exato. vai ser para mim. E a meu ver é efetivamente expressar, o meu papel enquanto neste momento pai, enquanto neste momento homem branco, cis, numa era de transformação da masculinidade, qual Uhum. é que é o ponto de vista sobre um passado que continua a atormentar-nos, continua a impactar quem nós somos, e o que é Uhum. que eu posso acrescentar de um ponto de vista original, a minha própria visão, que tenha efetivamente relevância. E eu cada vez mais sinto que eu encontrando neste momento é isto que eu quero trabalhar no cinema, porque se calhar daqui a 10 anos deve ser algo completamente diferente. E Pode ser, exato. Uhum. É a evolução, não é, também da tua criatividade, da tua veia artística. Exato. isso para mim comparando eu atualmente com o jovem, o jovem realizador em ascensão, o wannabe, há Universitária. 13, 14 anos atrás, acho que a grande diferença é essa, eu deixei de me preocupar em eu vou mostrar sangue, eu quero mostrar coisas que façam rir, para o ponto de partida é eu quero falar sobre isto. Eu quero Uhum. falar sobre isto que eu sinto, eu quero falar sobre esta sociedade que está em mutação, quero contrapor toda esta toxicidade que existe em relação à masculinidade e contrapor isso com a minha perspectiva, principalmente agora que sou pai e ainda por cima de um menino. E isso é a minha vontade atual e eu sei que o cinema vai-me eu sei que através do cinema vou conseguir fazê-lo, e Exato. através de uma história completamente diferente, e a magia é essa, é trabalhar sobre as entrelinhas do storytelling, sobre a narrativa. Eu por acaso, não te sei citar o realizador, é pena, mas não gosto nada de dizer isso assim no ar, mas a citação é algo do género que perguntaram a este realizador, se o cinema é uma arte de storytelling, uma arte Uhum. narrativa, ele: "Não, a narrativa é utilizada pelo cinema, é um instrumento, é uma forma de atingir um fim." E Claro. eu cada vez compreendo mais isso. A história é só um caminho, é só um veículo. Uhum. Sim, sim, sem dúvida. E E eu acho diz que, isto. só para responder a pergunta que eu viajei muito. Eu também faço isso, não te preocupes. Tu dizes: "Eu já tenho um estilo", e eu acho que o estilo é essa vontade, esta um pouco vontade de criar um impacto disruptivo e um pouco de choque, e esse choque eu percebi que existe no confronto de género, no confronto de elementos, não é? Eu quero sempre falar de algo um bocadinho fora, não é? Seja a Uhum. religião, seja a violência, seja o crime, e nestes poucos filmes que eu fiz, pus esses elementos em contraste e pus a violência, pus, o cinema de terror em contraste com a comédia e também tive a vontade de explorar novas formas de o fazer e daí também as falhas, não é? Eu acho que sinto-me influenciado por esta corrente meta-modernista de misturar tudo e através da mistura encontrar algo mais original. Mas isso se calhar fez com que eu desde logo, desde cedo, conseguisse
parecer que tenho uma linguagem, mas eu não tenho uma linguagem, eu estou Não completamente digas isso. não, eu não, quando eu digo que não tenho uma linguagem, eu não estou aqui a dizer: "Eu tenho que fazer isto, tenho que fazer isto, isto é a minha linguagem", Sim, não, sim, sim. completamente à procura. E se calhar desde logo cedo parece que tem um quê de disruptivo ou de original por causa dessa minha vontade, mas acima de tudo quero encontrar uma voz que represente o que eu, pá, em cada momento O que quero. tu sentes e queres exato, e queres exibir. Mas sabes que eu quando eu digo isto, eu acho que eu próprio digo mais no sentido de, quando eu digo de um estilo próprio, uma imagem própria, é muito também a ver, digo eu, com a equipa com que tu te rodeias. Por exemplo, olha, falando na montagem, por exemplo, da Vera, não é? Muitos parabéns também à Vera, também foi mãe, não é, recentemente, mas, por exemplo, a montagem dos filmes destes 2 está muito parecida, está muito ligada, mesmo a fotografia, a cadência, a dinâmica, portanto, tudo isso, depois obviamente ligado também aos temas da religião que tu também exploras e do terror, o sangue que aparece, etc, etc. E portanto, eu acho que é o todo o conjunto, não é, porque o cinema obviamente é um trabalho de equipa e sempre o será, não é? Mesma maneira como eu acho que tu constróis as personagens, como elas falam e como elas, os próprios diálogos, é uma coisa muito própria e que encaixa, a meu ver, perfeitamente no estilo, e na história que tu queres passar. Isso é muito também, acho eu, raro de acontecer, não é? E portanto, só te posso dar os parabéns, mas percebo perfeitamente aquilo que tu estavas a dizer e o tipo de cinema que tu queres fazer agora, é que pode ser diferente daqui a 10, 15, 20 anos, como já é diferente daquilo que fazias há uns anos atrás, o que é perfeitamente normal, não é? E daqui a 10 anos muita coisa vai passar e vais aprender e desenvolver e vais mudar e vais, como todas as outras pessoas, e o próprio público, não é? Também muda e às vezes uma pessoa faz um filme mais, digamos, na adolescência, mais coming of age e se calhar quando tem 60 anos já vai fazer um filme, mesmo que fosse um coming of age, é uma perspectiva diferente, é um olhar diferente para trás, sabes? Não é um olhar na altura. Portanto, eu acho isso tudo muito engraçado, também a maneira como, de forma geral, não é para ti especificamente, como é que o cinema se constrói vendo às vezes a carreira de um realizador ou de uma realizadora tão diferente os primeiros filmes com os últimos, sabes? Às vezes em temáticas semelhantes, mas como a perspectiva é tão diferente, sabes? Mas depois continua a haver ali pontos comuns, né? Que a pessoa também tem o seu eu que não muda, não é? Há ali muitas coisas que não mudam. Isso é muito engraçado. Mas olha, Chico, já agora, já que revelaste um pouco do que vais fazer sem revelares nada, não te quero pôr em trabalho, Chico, mas, vais continuar, portanto, neste risco. Já agora o que estás a fazer ou o que estás a planear é uma curta, é uma longa? Queres revelar um pouco mais? Da Ou linguagem. ou não queres revelar nada, Chico? Não posso falar das coisas, mas criar aqui uma água na boca. É uma curta-metragem, Uhum. inclusive posso revelar o nome, chama-se Massa Madre, Interessante. e vou, Isto é um exclusivo aqui, Chico. sim, é um exclusivo. Uau, Ah, vou pôr isto já na descrição. olhar novamente pelo cinema de época, e trabalhar os anos 30 e 40 aqui da região do Ribatejo. Acho que posso dar esses elementos, não dou mais, porque ainda iniciamos agora a pré-produção, com o objetivo de gravar ainda este ano. E sim, e estou bastante entusiasmado, principalmente porque eu disse antes, porque trabalhámos este guião com o Timóteo, uma escrita com o Uhum. Timóteo, temos trabalhado já há mais de um ano que estamos a trabalhar nesta ideia e partiu muito de perceber o que é que neste momento quer transmitir e a partir daí juntar uma história muito concreta, inspirada numa história real e utilizá-la como veículo para transmitir essas emoções e claro, de uma forma lata, porque o cinema é isso. Olha, mas só que queria só acrescentar uma coisa, porque Força. efetivamente desta resposta certa, eu dei a resposta errada. Não sei se é o meu telemóvel, não, não. A resposta certa é a equipa, é efetivamente a equipa maravilhosa que me tem acompanhado, que tem, afincado, trabalhado e esculpido este estilo talvez e não seja só eu e seja, hã, basicamente esta forma de trabalhar que para mim, difere talvez de muitas formas de trabalhar, mas onde
no fundo tentamos acrescentar um bocadinho mais de um espírito democrático ao trabalho criativo, onde todas as vozes criativas, trazem um pouco Uhum. para essa mesa, e isso também provém da minha falta de talento, sabes? Eu procuro no outro que eu não tenho muita vontade, sabes? Eu acho que a vida Ah. tem muita vontade, Então, muita Chico, vontade e eu não desisto. então, quando aquilo diz lá, realizado por Chico Norris, é basicamente todas as Exato, pessoas por a todas as fazerem as suas coisas e tu estás lá a beber um pessoas café, só a olhar, é isso? exato, exato. É tipo Pá, aquele pessoal que fica a olhar para as obras, que não faz nada? exatamente, exatamente. Pode, ah, está ótimo. Não, estou a picar, mas eu acho que há uma particularidade de eu não ser uma pessoa. Eu fui aprendendo a ser, e talvez em muitas coisas eu sou bastante perfeccionista, mas em outras coisas não o sou, e rodei-me de pessoas que o são, ou rodei-me de pessoas que têm o que eu não tenho, e talvez essa sensibilidade me ajudou a encontrar a equipa que neste momento sinto que é uma equipa quase perfeita para trabalhar comigo e eu trabalhar com elas, e trazer o melhor que há em mim, que há nelas, para nós conseguirmos Uhum. concretizar estas Sem estruturas dúvida. com pouco dinheiro e acima de tudo respeito e amizade, porque é o que surge a partir destas ligações e Uhum. e da magia do cinema, e trabalharmos num ambiente que é duro, mas que é de respeito e que é de alegria e que é de pá, e acima de tudo diversão. É uma diversão fazer isto, fazer cinema. Sim. E isso, pá, é mágico, é uma palavra bastante cheesy, bastante banal, mas é verdade, é magia, o tempo para, nós quando estamos a rodar, estás ali, estás a criar, o momento de criação é muito único, e isso e estás em comunhão, e essa comunhão para mim é Criam sinergias boas, não é? uma sensação de irmandade. O filme realmente torna-se de todos, e Uhum. toda esta equipa maravilhosa. Eu acho que o procedimento, então, tivemos muito esse sentimento, e todos os membros Está no filme. orgulhosíssimos do percurso que o filme tem tido, e isso deixa-me bastante feliz, por Claro. terem acreditado no projeto e por terem acreditado em mim, e essa é a resposta. É o coletivo que faz É, as coisas acontecerem, pá, e o é verdade. realizador, como eu disse também, não sei se foi na cerimónia dos prémios curtas, mas o realizador tem muito holofote, e às vezes não, na maior parte das vezes não devia ter, e devíamos dar mais holofote aos outros membros da equipe. Todas as outras pessoas da equipa. Exato. E sabes, olha, que isso foi até um dos objetivos principais, se não até mesmo o principal, mesmo até da criação dos prémios curtas, que é exatamente para dar um olhar de prémios, de tudo, a, por exemplo, pessoas que fazem montagem, banda sonora, caracterização, efeitos visuais, porque isso tudo também há em curtas, não é? Atenção pessoal, há curtas que têm efeitos visuais, não é só nas longas. Não é só por ter 10, 15 minutos que não tem lá muito trabalhinho. E muitas curtas são muito melhores que muitas longas, digo desde já e portanto, é muito mérito disso, e eu estava a dizer exatamente isso, e é bom ver isso, porque aquilo que eu estava a dizer, e que era exatamente isto que tu estavas a dizer agora, Chico, que é o estilo Chico Noras, digo isto assim de forma muito geral, mas é exatamente, é engraçado ver os créditos, por exemplo, do Maria José Maria, ver os créditos do procedimento, ver que há muitos nomes que se repetem, portanto que é uma equipa que cria sinergias que vocês todos devem se dar bem, não é? Obviamente, porque repetiram também trabalhar todos juntos, e depois próprio estilo é uma história diferente, é um filme diferente, obviamente, mas há lá o estilo, não é? Porque são as mesmas pessoas, é a mesma equipa, ou maioritariamente, obviamente, a fazê-lo, e portanto acho que se é uma equipa vencedora, não é? É para continuarem, e dou-vos todos os parabéns. E queria saber, Chico, quando é que vem uma longa? Eles que estejam a ouvir, porque ainda não lancei convites para este novo projeto a quase nenhuns, a saberem que temos mais um filme. Exato. Onde é que é uma longa? Está toda a gente a Longa querer saber, Chico. é muito mais demorado, É mas, mais desafiante, não é? eu acho que it's in the making, I guess. Pronto, pronto. Olha, e só agora, antes de terminarmos, e muito obrigado, Chico, por teres também falado um pouco aqui dos teus filmes, do teu percurso. Acho que é sempre importante e dar voz aqui também a estes projetos e aqui ao cinema português, seja curto ou longo. Gostava também que desse aqui uma palavrinha sobre, eu não sei, vou só fazer aqui uma ressalva, quando este episódio for lançado, se está a decorrer, se já decorreu ou se ainda vai decorrer o festival, o FIX, já nos prémios curtas disse FIX, 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 Não, mas é fixe, né?
É que eu parece, quando digo FICS, parece que estou a dizer figos, não sei porquê. Que é um projeto também muito interessante, que é o festival também que já decorre há bastante tempo, aí da tua terra, não é, de Santarém, e que também dá destaque ao cinema português. Queres-nos falar um pouco mais sobre o FICS? Opá, o Fix é efetivamente um projeto incrível que extravasa completamente o Chico Noras. É um projeto histórico aqui de Santarém, Exato. um festival que foi fundado em 1971, que muito provavelmente é um dos, se não o festival de cinema internacional mais antigo do país, o Festival da Figueira da Foz, que é assim relembrado, foi fundado em 72, portanto a origem do nosso Uhum. festival é ainda mais remota, e teve 10 edições nos anos 70, 5 nos anos 80 e teve 34 anos parado, um hiatus muito prolongado que o Cineclube de Santarém, do qual eu faço parte, reativou há 3 anos atrás, com o apoio do município de Santarém, e desde então tem sido uma aventura magnífica poder reativar um pedaço de história desta região que movia toda a multidão scalabitana e da região à volta do cinema, mas que é bastante contemporânea, porque nós reativamos com o festival as temáticas de sua origem, a temática do cinema agrícola, cinema rural, cinema ambiental, que achamos que é extremamente pertinente e urgente recolocar o foco na relação do homem e o seu meio. E é muito curioso porque ainda há pouco fiz essa reflexão. Através do Fix comecei a ter um olhar muito específico, sobre o cinema e a denotar se todos os filmes que eu vejo, este filme enquadrava-se no Fix ou não. A relação entre o homem e o meio está muito presente no cinema, não é um nicho. Pensar na nossa relação com a terra, com a natureza, com a ruralidade, com os meios de produção, com o que nós retiramos da terra, porque na verdade retiramos tudo e é a terra que nos dá a nossa vida, o nosso sustento, hum, e a forma como a tratamos, que cada vez é pior. A urgência de repensarmos a forma como o fazemos é tal que o Fix não, para mim não é é um festival de nicho, não é um festival temático, é um festival que realmente mete o ónus da reflexão cinematográfica nesta questão específica, está muito presente. Basicamente a nossa programação o que faz é tentar dar uma linha condutora Uhum. neste pensamento, identificar várias temáticas. Nós temos a competição internacional e, como tu disseste, damos muita atenção ao cinema português, ou nacional, com vários prémios. E depois temos sessão panorama, onde identificamos várias temáticas através do cinema em específico, e temos a sessão em foco, onde trabalhamos um tema. Este ano, como eu estava a falar dos meios de produção e de retirarmos da terra o nosso trabalho e o nosso sustento, vamos falar sobre a reforma agrária, dos 50 anos da reforma agrária e esse evento histórico que também nos pode fazer refletir sobre isso mesmo, sobre a nossa relação com a terra do ponto de vista agrícola. E por fim temos uma sessão muito interessante que é o cinema à mesa, onde trabalhamos mais o lado gastronómico e a relação que tem com o cinema, que existe, e de um ponto de vista muito engraçado, porque escolhemos um filme, programamos um filme e convidamos um chefe da região para interpretar e inspirar-se nesse filme e fazer um menu de degustação Uau! Yeah. e vemos o filme e depois temos esse jantar e é muito rico. E este ano, pela primeira vez, vamos ter mais uma sessão diferente, para não repetirmos. Vamos ver, temos uma programação especial com o filme do Manuel Oliveira, O Pão, e vamos ter uma masterclass de pão e uma degustação de pão. Portanto, Eu gosto dessa ideia. 21 a 26 de maio. E acho muito mais interessante cinema com pão ou pão com chouriço ou o que for, do que cinema com pipocas. Acho muito melhor. Isso devia ser É mais adotado em português. todas as cadeias de cinema, exatamente. Olha, Chico, olha, desejo muito, muito sucesso para o Fix, que venham muitos anos, seriados e que com programações diferentes todos os anos que certamente virão. E para ti também, obviamente, para ti, para toda a equipa com quem trabalhas, um abraço gigante, muito, muito boa sorte para todos os projetos futuros que virão aí muitos, com certeza. E olha que voltes aos prémios curtas, certamente, se continuares neste caminho, certamente que nos veremos por lá mais vezes. E muito boa sorte, Chico, e muito obrigado pela tua disponibilidade de estares aqui no podcast. Muito obrigado, Chico.